a gente queria aproveitar para conversar com vocês e falar sobre a questão da própria dívida em si. O que eu quero dizer com isso? É possível que você tenha chegado até esse vídeo por curiosidade, mesmo genuína, de saber como que está a situação, de querer saber como um todo, mas não te afetar diretamente, como também é possível que você tenha chegado até o vídeo porque você efetivamente está numa situação de aperto, está com um nome em algum desses órgãos de restrição ao crédito e ficou preocupado com a situação. Né? Eu acredito que essas são as duas hipóteses. E dentro disso, a gente resolveu conversar com essa galera que realmente está preocupado, está com dívida, tem sempre aquela coisa ali no fundo da cabeça e tal, essa preocupação, porque a gente sabe que assim é muito complicado você investir no sentido de se empenhar, né, nos seus estudos com esse tipo de problema. Problema financeiro, e aí eu acredito que eu posso falar muito em primeira mão, porque eu sempre tive problema para lidar com a própria hipótese de não conseguir fechar as contas do mês, sabe? Arcar com tudo. Isso é o tipo de coisa que literalmente me tirava o sono, sabe? Então, há tempos eu tive crises de ansiedade, tive ataques de pânico por conta de medo de, pô, acho que vai chegar no mês e eu não vou ter grana para poder pagar tudo, como que eu vou fazer? Tem um aluguel, tem isso, tem aquilo. Então, não é nem força de expressão, isso era o tipo de coisa que realmente me tirava o sono, me deixava preocupado mesmo, mesmo de ter que tomar remédio. E aí eu só posso imaginar a pessoa que já até passou desse ponto, ou seja, a pessoa que realmente já chegou ao ponto de não conseguir pagar alguma coisa e realmente teve o nome incluído no SPC e Serasa, ou seja, isso ultrapassa as situações que eu vivi, que para mim já foram assim horríveis, sabe? Foram muito difíceis de lidar mesmo. Então, eu só posso imaginar o que passa pela cabeça de vocês que podem estar nessa situação e ainda assim estão ali lutando para poder melhorar a vida de vocês, melhorar a vida da família de vocês, sabe? De poder dar um conforto para todo mundo que você ama. E assim, eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, e aí eu acho que o Júnior vai concordar comigo. Primeira coisa, o quão louvável isso é, porque você ter a sapiência de que, em que pese os problemas sérios que você tem, você precisa continuar lutando, você precisa continuar indo na direção de algo que vai, de uma vez por todas, resolver esse problema, ou vai te ajudar a lidar com esses problemas. Se você está dentro desse grupo, cara, eu tiro meu chapéu para você de verdade, porque é uma força de vontade que não é fácil de se ter e definitivamente não é comum. Eu acho que cabe esse destaque aqui para a galera que está nessa situação e continua se empenhando, então, de verdade. Parabéns para você que continua indo em frente, porque, como eu falei, isso em mim teve diversas ramificações psicológicas, me atrapalhou em vários aspectos da minha vida, uma situação depressiva mesmo, sabe? Então, o que a gente pode dizer é que essa situação como um todo, ela é complicada, sabe? A gente não está alheio a isso, mas, como sempre, no que você precisar da gente, a gente vai estar aqui. O que tiver a nosso alcance, a gente vai fazer. Nem que seja para trocar uma ideia, conversar e, sei lá, a gente falar da nossa experiência, no que a gente puder ajudar e tiver a nosso alcance, de verdade, não precisa ter medo, pode entrar em contato e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer mesmo. Dito isso, ratificar que o caminho que vocês estão trilhando é não só o caminho para resolver esse tipo de problema, como o caminho para poder dar um rumo definitivo para sua vida inteira. Essa que é a verdade. Você vai investir ali 1 ou 2 anos, né? Ou menos, sabe? Ou mais, não tem muito uma regra específica, mas, enfim, você vai investir o tempo que você precisar e depois você vai ter um retorno perpétuo. Então, Ter pro resto da vida. o caminho que você tá não é fácil, não é fácil, não deixa ninguém te enganar falando que é, porque não é, mas definitivamente não é impossível e com certeza absoluta é muito válido. Né? Então, acho que as vantagens de prestar concurso, em especial para essa galera, são incontáveis, assim, em que pese esse esforço a mais por conta das situações que estão lidando. Eu acho que as vantagens de você estudar para concurso superam tudo e eu acredito de verdade que é isso que vai te botar na direção do que você merece de ter uma vida plena. É mais ou menos por aí? É, e é aquela máxima que acho que já é um bordão que todo mundo conhece, né? Que em relação ao concurso público, que a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Essa frase ela é muito verdadeira, porque enquanto você está prestando concurso agora,
Eu sei melhor do que ninguém que você está sentindo uma dor muito forte agora, que você fica se sentindo inseguro, é o medo de não passar. Às vezes a gente está tanto tempo nessa, porque como a gente sempre fala que é um caminho de longo prazo, mas chega uma hora que às vezes tu começa a ficar duvidando se você vai conseguir passar ou não, se você está no caminho certo, se você não está. E se você está fazendo o seu direitinho, se você está estudando com regularidade, se você está sempre naquela constância que a gente fala, estudando, usando os seus métodos de estudo, adaptando aí para a sua realidade, é uma questão de tempo até isso acontecer, é só você persistir. Não vai ser fácil, mas é isso, os benefícios, eles vão ser para sempre e você vai conseguir fazer coisas que você nem sequer imaginava. E, Júnior, só vou abrir um parêntese aqui, porque o Júnior falou esse lance de você vai fazer coisas que você nem imaginava, e esses dias me aconteceu uma situação bem peculiar, porque assim, só para abrir um parêntese aqui, Uhum. você vai estudar para concurso público, você vai ser servidor, servidora, a sua vida vai melhorar muito, muito mesmo, sabe? Mas você não vai vir no luxo, essa que é a verdade. É. Sua vida vai melhorar bastante, consideravelmente, mas você não vai vir no luxo. Você vai ter uma vida confortável e tal, mas você não vai ver no luxo. Mas, dependendo de onde você estava, e aí aonde a gente estava, a gente sempre conversa isso, da onde a gente saiu para onde a gente chegou, foi um salto muito grande. E esses dias eu me vi pensando nisso, porque o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com roupa social, porque, ainda que não seja obrigado, eu acho mais fresco, né? Eu sinto muito calor, então eu prefiro, eu acho que eu fico mais fresco. E aí eu fui procurar a moça que é a minha costureira para poder levar uma calça e tal, que tava com uma bainha soltando, alguma coisa desse tipo. Só que eu não consegui falar com a costureira porque a minha costureira tá viajando para fora do Brasil. Aí eu falei, olha só como são as coisas, né? Eu cheguei ao ponto de ter uma costureira que, parabéns para ela, porque merece mesmo, mas que tá lá viajando, curtindo as férias fora do Brasil, assim. E isso para mim deu uma felicidade meio interna ali grande, porque assim, eu sou neto de costureira, sabe? Então quando eu vejo uma costureira com uma vida plena assim, me dá uma felicidade a mais. E aí foi um desses marcos assim que eu achei curioso, porque ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ela e por mim, de uma Sim. vez só. Não, maneiro. Pô, tu lembra do meu cachorro, né? Do Bob? Né? Um cachorro, gente finíssima. Boa praça toda a vida. A gente ficava estudando lá, ele chegava ali no meio do estudo, só deitava ali e tal, e ficava ali no cantinho dele olhando, era uma boa companhia. Quando eu peguei o Bob na rua, eu peguei ele todo arrebentado. Ele estava quase sem pelo, cheio de doença e tal, e o veterinário na época era caro. Na época, eu lembro que para a gente poder fazer esse tratamento, eu tinha um Mega Drive, que já era um videogame já relativamente antigo, mas eu consegui vender. Aí, com isso, a gente conseguiu pagar o veterinário dele lá na época e curou, beleza. Isso foi quando a gente acabou de pegar. Ele já mais velho, ele teve a doença do carrapato, o Diego deve lembrar. Ele teve duas vezes essa doença. Ele nunca tinha ficado doente, mas quando pegou doença, foi logo essa doença que era muito forte. A primeira vez que ele ficou, foi um pouco mais complicado de poder pagar o tratamento, porque era caro e é uma doença pesada. A segunda foi, eu lembro que ele pegou assim que eu tinha conseguido passar o TRT. E com isso, eu não tive nenhum problema de pagar o tratamento dele. Infelizmente, ele veio a falecer, mas ele teve o melhor tratamento e a vida mais confortável possível naquele finalzinho de vida dele ali. Foi, por exemplo, o cachorro que eu tenho hoje em dia, ele vai para o veterinário de forma muito regular, porque agora eu consigo proporcionar isso para o meu cachorro. E já tiveram algumas situações onde amigos ou familiares também precisavam de alguma coisa e eu consegui ali dar um suporte, porque Eu mesmo fui um, diga-se de passagem. né, a gente fez isso, tipo, foi uma ajuda mútua isso daí, né? É. É bondade sua, mas tudo bem. E são coisas que a gente só consegue por conta do carro público, né? Porque Sim, pra sim. gente, antes, a gente é isso que o Ney já falou, era difícil a gente imaginar conseguir fazer umas coisas, assim. Outra coisa que eu só descobri que eu gostava depois que passei em concurso público, que nem você falou de viajar, era viajar. Porque antes de passar em concurso, eu já tinha tido duas experiências de viagem na vida. Para Muiqui, um lugar aqui no Rio de Janeiro de carnaval, quando meu padrinho tem um apartamento lá, e para São Paulo, que uma vez eu, o Diego e outros amigos nossos, a gente viajou quando a gente tinha ali por volta dos nossos 17, 18 anos. Por aí. Essa tinha sido minha experiência de viagem. E quando me perguntava se eu gostava de viajar, eu respondia que não, que achava besteira. E até nessas experiências que eu achava legal, eu atribuía mais às pessoas que estavam comigo. Quando eu passei em concurso, depois de muito insistirem, eu fiz uma viagem para Porto de Galinhas. E quando eu viajei para lá,
Aí eu descobri que eu gostava bastante de viajar. Então, agora, que nem o Diego falou, você como concursado, você não vai conseguir viajar o ano inteiro. Até porque a gente trabalha todo dia também, você tem que organizar. Mas você consegue, se tu for organizado, tu consegue fazer uma viagem de maneira todo ano. E se você às vezes passar por algum concurso de tribunal e tudo, você ainda vai ter o recesso, que às vezes é um outro período ali que você consegue também, às vezes, organizar uma viagem, né? Fazer alguma outra coisinha. E assim, em relação a esses problemas que a gente falou, até financeiros aqui do vídeo, pô, você vai receber todo mês certinho, sempre no mesmo dia. Que nem eu sou concursado desde 2010 e nunca atrasou um dia sequer a minha remuneração. Então, é uma coisa que você consegue fazer um planejamento financeiro. Se você às vezes está com uma dívida agora, você passando no concurso, pô, você sendo organizado, você consegue quitar a sua dívida, depois você consegue ajeitar a sua vida. Acho que não existe solução melhor do que o concurso público. Concurso público, eu sou suspeito para falar, porque para mim deu muito certo, mas acho que às vezes é solução até quando não é o seu objetivo final. O que eu quero dizer com isso? Já conheci pessoas que tinham objetivo, às vezes, de, sei lá, montar um negócio ou de Sim, fazer alguma outra coisa depois. Então, a pessoa usou a estabilidade do serviço público para conseguir arriscar mais, sabe? Para, às vezes, poder, às vezes, investir algum dinheiro no negócio que ela tem, ali, tendo aquela garantia de que ela vai receber o dinheiro dela todo mês. Já conheci gente que prestou concurso com o objetivo de conseguir pagar uma faculdade depois, porque se a pessoa, ainda que ela conseguisse passar para uma faculdade pública, para ela ia ficar difícil de sustentar aquilo no longo prazo. E ela não ia conseguir pagar uma particular. Então, ela optou pelo serviço público para poder bancar os próprios estudos e depois seguir o caminho que ela desejasse ali. Às vezes, concurso público é isso, é um caminho válido até para quem, às vezes, não tem o concurso público como um objetivo final. E se você às vezes está nessa situação de financeira ruim e que às vezes pode de fato estar devendo essas instituições como a SPC e Serasa, também é um ótimo caminho muito válido que você com certeza vai conseguir organizar a sua vida aí. só para finalizar aqui, essas histórias que a gente de vez em quando conta aqui, pelo menos a gente espera que sirva de alguma forma como incentivo e ajude você a ver que tem gente que saiu de um ponto e chegou até outro, porque eu sei que quando a gente está estudando, é muito complicado da gente manter aquele otimismo, manter aquele otimismo que eu digo assim, perpétuo, sabe? Aquele que nunca diminui, aquele que nunca se abala, a não ser para alguma galera aí de, enfim, que alguns gurus de concurso aí que se vendem como inabaláveis. Os seres humanos normais fraquejam, pensam em desistir, enfim, vem a dificuldade das coisas, e eu acho que essas histórias que a gente conta de vez em quando, por mais que sejam bobas ou por mais que sejam, às vezes, até engraçadas, a gente tenta mostrar, na medida que a gente pode, que todo mundo consegue, sabe? Todo mundo é apto a conseguir. Então, por mais que você possa estar numa situação onde você não se veja chegando nesse ponto, a nossa esperança é que a gente possa tentar te ajudar e a gente possa, compartilhando nossas histórias, de alguma forma, reforçar que continuar vale a pena. Essa que é a ideia. É reforçar que o esforço que você está tendo agora não é em vão, por mais que pareça que pode não ter luz no fim do túnel, mas a gente espera que, conversando com vocês, falando, dando nosso testemunho, trazendo nossa história, a gente possa deixar claro que vai valer a pena continuar e que tem sim luz no fim do túnel e que o que você está passando agora é sofrido, mas que você deve persistir e que vai dar certo, porque a gente acredita de verdade em você e a gente está aqui para fazer você continuar. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas talvez seja pertinente para esse vídeo, que é mais um conselho um pouco genérico, que o Diego deve lembrar de uma coisa que eu sempre falava antes da gente estudar para concurso, que eu não recomendo que vocês façam caso você esteja pensando isso, que era que quando eu passasse concurso eu ia ficar um ano inteiro gastando meu dinheiro de forma desenfreada, sem ficar pensando no amanhã. Porque eu pensava, pô, eu tenho que ficar me restringindo durante um ano, eu vou gastar como se não tivesse amanhã mesmo. Eu fiz isso, mas isso não me causou boas consequências, pode-se dizer Até assim. hoje está pagando. É, então acho que só esse disclaimerzinho aí, porque caso você esteja pensando em alguma coisa parecida, alguma coisa nessa linha, não estou dizendo para você não gastar, mas não precisa ser exatamente com tudo que vem pela sua cabeça também. Tenta ir com um pouco mais de Dá uma calma, um pouco segurada. mais de controle. É,
Só um planejamentozinho, alguma coisa pode vir a te fazer bem. Só esse conselho genérico que eu dou aqui no final, que talvez seja pertinente para o vídeo.